Olá, pessoal! Espero que estejam bem por aí. Muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vanina Sigrist e hoje eu escolhi conversar com vocês sobre Sozinhas na América. Quem são essas mulheres que estão sozinhas na América? E o porquê deste título? É porque eu faço hoje a indicação deste romance da escritora espanhola Maria Dueñas, que tem por título As Filhas do Capitão. Foi publicado pela editora Planeta aqui no Brasil, assim como os romances anteriores desta mesma escritora. O Tempo Entre Costuras é um dos mais conhecidos, ela tem outros 2 títulos também, já tornados best-sellers. A Melhor História Está por Vir e Destino La Templança. Esta autora, Maria Dueñas, ela é doutora em filologia inglesa e uma professora universitária, titular na Universidade de Múrcia. Mas ela também já atuou em universidades norte-americanas e talvez tenha sido daí dos seus trabalhos de pesquisa, de entrevistas que ela faz, inclusive muitas delas renderam aqui agradecimentos no final do romance a muitas pessoas que mostraram as suas fotos, que foram entrevistadas por ela, para que esse material fosse recolhido e rendesse a história desta saga de 4 mulheres vindas da Espanha, saídas de Málaga e que desembarcam em Nova York na década de 30, após o falecimento de Emílio Arenas, que é o pai de família e o marido, na verdade, que deixa a esposa Remédios viúva, em razão de um acidente acontecido no cais com uma carga que estava sendo descarregada de um transatlântico. Então é uma história dramática, tem esse acontecimento que é o disparador dessa vinda destas mulheres para a Nova York, para a América, né, como eu mencionei aqui. E é óbvio que é uma família que passará por muitos obstáculos, por muitas dificuldades, contará com a ajuda de moradores locais, muitos deles inclusive do bairro ali que elas frequentam, também imigrantes como elas, de muitas regiões da própria Espanha e de outros países. Então é um romance que retrata de uma forma muito interessante esta questão da imigração, esta questão do fazer a vida na América, ou do fazer a vida em qualquer outro país, ou fugindo de uma situação socioeconômica difícil, ou em razão de algum drama familiar, como é o caso aqui. Elas já estavam se preparando para irem morar com Emílio em Nova York, porque só ele estava ali, ele foi primeiro para tentar fazer a vida e justamente ele havia visto uma oportunidade de um novo negócio numa taberna que estava à venda, muito decadente, muito suja, muito caída, num bairro assim um pouco também miserável, né, com muitas carências, e ele tenta reerguer esse negócio e trazer as mulheres de sua família para trabalharem ali, só que não há tempo. O incidente fatal acontece e uma vez que ele desaparece de cena, estas mulheres, esposa e 3 filhas, têm de se virar em Nova York, de estarem sozinhas na América a contragosto. Elas não queriam, elas nunca tiveram este sonho, uma origem extremamente humilde, uma esposa que se vê justamente tolhida desta proteção de um marido que à época ainda era um pilar, um alicerce, um apoio, uma força que fazia muito a diferença para o destino, né, das mulheres nesta década de 30, 40 ainda, a gente sabe, e estas filhas ainda muito jovens, bem pouco estudadas, com poucas habilidades, apesar de uma beleza física, uma beleza natural que chama a atenção, um tanto perdidas, sem sonhos e planos,
né, que lamentam demais o ocorrido, que quase desconheciam o pai e que não tinham um vínculo e uma proximidade emocional com ele, e que agora elas estão ali. E elas querem imediatamente voltar para a Espanha, para casa e para o lugar de origem de que elas tanto sentem falta. Principalmente as jovens filhas que deixaram para trás amigos de colégio, futuros namorados e namoricos, enfim, né, que elas já estavam um pouco nessa fase, né, de iniciarem os seus relacionamentos amorosos, enfim, então elas querem demais voltar. Só que isso não será tão fácil, porque há um elemento aqui na trama que eu acho ajuda bastante a criar essa expectativa, né, do retorno, do destino destas 4 mulheres, que é uma questão de indenização, já que é um incidente que acontece no cais com a carga que estava sendo descarregada de um transatlântico e que faz com que Emílio sofra ali um traumatismo e não sobreviva. Tem uma questão de dinheiro envolvida, elas têm de ficar e terão de permanecer em Nova York até que este caso se resolva judicialmente, porque elas recebem 2 ofertas que elas praticamente não entendem, tendo em vista a ignorância, a simplicidade delas, né? Tanto da mãe quanto das filhas jovens. Então, um primeiro representante da companhia, né, transatlântica, chega com uma oferta de cobrir todos os custos, pagar um funeral muito, inclusive, elegante e exuberante, que nada tinha a ver com o defunto propriamente dito, que era um homem muito simples que já havia trabalhado com tudo na vida para ganhar o seu sustento e poder sobreviver e sustentar estas filhas e esta esposa, né, e a sua família. Há muita pompa, muito decoro, enfim, e elas desesperadas, preocupadas em como vão pagar todas aquelas despesas. Descobrem que a companhia custeou tudo, oferecem uma soma de dinheiro bem razoável para que elas voltem para a terra delas e pronto. E no fundo se calem. E depois chega num outro momento um advogado também querendo negociar e dizendo não, de forma alguma não aceitem esta oferta da empresa, porque a empresa tenta comprar o silêncio de vocês. E aí já é o outro ponto da questão, que é o interesse dos grevistas, dos sindicatos, daqueles que pretendiam justamente entrar com ações contra a companhia, e uma vez que havia uma vítima fatal, neste caso de Emílio, era ainda mais vantajoso para eles para poderem negociar. São ambas situações, a gente percebe aqui, de negociatas que são muito enviesadas e corruptas, enfim. E as mulheres não dominam este mundo dos negócios, do dinheiro, né, do lado jurídico da questão, elas estão muito à deriva. E começam a contar com a ajuda de outras personagens para que elas resolvam a sua vida. Então elas vão ficando, decidem retomar o negócio. O nome Capitão vem do nome da taberna, de um letreiro todo destruído e mal arranjado ali, que tem apenas as iniciais aqui desta primeira sigla de capitão, porque tinha um outro nome, aquele bar, aquela taberna. Aí Emílio, que é o pai, ele decide chamar de El Capitán, essa taberna, o capitão. Elas não são filhas de um capitão. Até aqui aparece a ironia do destino e da saga destas mulheres, já no próprio título. Mas elas conseguem sobreviver, ganhar forças, autonomia, trilharem o seu destino, e aí vale muito a pena a leitura das quase, deixe-me ver, 500 páginas, se não me engano, das quase 500 páginas deste romanção, para que vocês sintam um pouquinho desta história. As filhas do capitão, não há capitão algum, a taberna se chamava El Capitán, e retrata demais a luta brava e corajosa e difícil, não só desta família,
mas de muitas outras já desestruturadas, incompletas, enfim, que tentam fazer a vida, mesmo que esse não tenha sido o sonho primeiro delas, em Nova York, na América. Como a gente sabe, tantos fazem e tentam até hoje, já tentaram nas últimas décadas. Uma América, inclusive, que tentava se recuperar da grave crise de 1929, né, que é a quebra da Bolsa, a Grande Depressão. Emílio decide comprar a taberna em 1935, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e dali em diante a gente percebe que esta história ganha muito fôlego, e eu gostaria de concluir a indicação deste romance fazendo a leitura de um trecho muito curto e significativo. Mostra a personagem de uma irmã, de uma freira, Irmã Lito, que parece uma figura extremamente atraente, porque ela fuma, ela tem um discurso, parece muito libertário, muito revolucionário para uma freira, ela faz e acontece, e ela topa ajudar estas mulheres, inclusive resolvendo a questão jurídica e enfrentando estes homens tão poderosos que estavam tentando manipulá-las e comprá-las com dinheiro. Eu vou advogar em prol da causa de vocês. Deixa comigo, me contem tudo o que aconteceu, que eu vou cuidar disso. É uma freira que vai assumir o controle desta situação. E neste trecho fica muito claro, eu acho, a escritora, né, Maria Dueñas consegue aqui, eu acho, sintetizar bem na fala desta freira, Irmã Lito, essa questão de você, no fundo, estar estendendo a mão para mulheres tão sofridas, perdidas, sem rumo, sem um patriarca, sem a figura de um homem, que na verdade era tudo o que elas tinham como estabilidade, como símbolo de uma estabilidade. Elas vão ter de se ver nessa situação de reerguerem-se por conta própria e de seguirem o seu caminho. E elas vão conseguir. E por que Irmã Lito oferece ajuda? Querem saber por que faço isso? Por que ela oferece advogar em prol destas 4 mulheres? Porque vocês são imigrantes, porque são iletradas, ignorantes e pobres, porque são mulheres. Ponham esses fatores na ordem que quiserem, o resultado será o mesmo. Vocês têm os números para ganhar na loteria dos mais propensos a abusos e canalices. E ninguém vai estar disposto a ajudá-las com um mínimo de honradez, de modo que não tem outra saída que não seja confiar em mim. Os canalhas realmente aparecem, os possíveis abusadores realmente vão aparecer, elas sofrem alguns abusos, algumas agressões físicas. Portanto, sorte delas terem encontrado essa irmã que ajuda, assim como outras personagens aqui. Espero que tenham gostado desta minha indicação das Filhas do Capitão para esta semana. Muito obrigada a todos pela companhia, espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.